Que bênção! Estamos aqui mais uma vez para nós compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 1 aos versículos 7, que nos diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Eliseu respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha bondade de ir com estes seus servos. Então Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que, enquanto um deles cortava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: Ah, meu senhor, o machado era emprestado. Ó homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Amém. Esse texto nos fala de que os discípulos desejavam um lugar maior para eles estarem juntos em oração, para convidar outras pessoas a participarem juntamente com eles. Ou seja, fazendo uma evangelização. Ele chega para o profeta Eliseu e acha que o lugar é pequeno, então Eliseu fala para ele: então vocês vão, vocês podem ir construir um lugar maior para abrigar mais pessoas. E o tema que eu quero falar para cada um de nós: um machado que foi recuperado de uma maneira milagrosa. Milagres acontecem, milagres existem, mas não são milagres fabricados pelas mãos dos homens. Hoje nós vivemos dias complicados de homens que querem fabricar milagres, que querem enganar as pessoas, que querem realmente não levar a sério o reino de Deus. Mas o texto nos apresenta que Eliseu, como um líder, um exemplo para os discípulos, ele era um exemplo. Assim, hoje nós, na nova aliança, devemos ser servo de Jesus, imitarmos a Jesus nas suas obras e ações, ter a autoridade que emana do trono da graça de Jesus. E o texto prossegue e vai de uma maneira muito linda. E eles falam: eis que o lugar que moramos com você, com o profeta, para nós, eles criam para ir um espaço físico. Então a primeira lição que esse texto nos ensina, isto é ter uma visão coletiva. É uma visão de que eles precisavam ensinar as pessoas que eles já tinham aprendido com o seu líder maior, o representante de Deus, aquele que era um homem de Deus, aquele que andava com Deus, aquele que tinha intimidade com Deus. E a nossa geração hoje, poucos se dedicam a ter intimidade com Deus. E não tem como a gente vencer as batalhas da vida
se a gente não ora, se a gente não medita, se a gente de fato não tenha sede da palavra de Deus, sede de crescer espiritualmente, sede de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o versículo número 3 nos diz assim: mas um deles diz: tenha vontade de ir conosco, o profeta. Eliseu disse: eu irei. Mas antes disso, a segunda lição é que esse texto nos ensina quando todos têm a disposição de trabalharem juntos. A igreja é um corpo de Cristo. E a igreja somos nós. Precisamos ter compaixão. Precisamos ter visão de Deus. Precisamos trabalhar em coletividade. Precisamos deixar o nosso ego. Precisamos deixar os nossos cargos eclesiásticos e ser igualzinho a Jesus, que foi manso e humilde de coração. Então, essa é a segunda lição que nós podemos aprender com esse texto das Sagradas Escrituras. E a terceira lição está no versículo número 4, que nos diz assim: ele foi com eles, quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Então, a terceira lição, eles deixaram o individual para o coletivo. Aqui não tinha aquele que era melhor. Aqui eles se qualificavam como os melhores, como aqueles que realmente é dono do saber. A palavra de Deus nos ensina que Deus deu sabedoria aos simples para envergonhar os entendidos. E nós vivemos uma época de frieza espiritual, de aridez espiritual, porque a igreja não anda com a mesma visão, a igreja não anda com a disposição de trabalhar junto, a igreja hoje em dia são muito individualistas e não estão deixando de lado o coletivo. E nós podemos ver Pai, Filho e Espírito Santo trabalhavam juntos. E o texto prossegue: e o líder de Eliseu não estaria nem com eles ali. Um dos discípulos dele disse: Senhor, seja bondoso e vá com esses seus servos. Eliseu não iria. Talvez Eliseu ia para o seu quarto meditar, orar, pedir mais graça a Deus, porque ele teve a coragem de, quando o mar se abriu, Eliseu foi levado, trasladado, ele antes pediu a Eliseu, me dá porção dobrada do teu espírito. E o próprio Deus o deu. E é interessante porque esse texto, quando um deles, no verso 5, olha só, e aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. Parece que o sonho tinha terminado. Parece que os seus objetivos iriam ser o quê? Panado. Não haveria a possibilidade nenhuma de continuar o machado emprestado. Ele não tinha condições para requerer para eles mesmos. E a grande pergunta é: o que podemos pensar que os ajudantes tinham que em mente? Não teria imprevisto. Ele imagina: nós vamos não ter imprevisto nessa caminhada conosco, ninguém irá nos impedir, nada irá acontecer conosco. Há muitos sonhos que temos que são efetuados sem o que? Ruptura. Isso era a mentalidade que eles tinham. Será que Deus permitirá? Ele permite para que não confiamos em nós mesmos. Sempre haverá algo que vai colocar nossa fé em xeque.
Sempre haverá algo que nós devemos confiar na graça de Deus, no amor de Deus, na soberania de Deus, na provisão de Deus e não de nós mesmos. E quantas vezes a gente se acha que é detentor do poder? Quantas vezes nós achamos que somos bons demais, que temos poderes demais, que talvez como pregamos a mensagem do Evangelho, talvez quando nos achamos que nós somos muito instruídos, é nesse momento que eu preciso diminuir. É nesse momento que eu preciso dar vazão à graça de Deus, para que seja fluida em minha vida, para que a graça de Deus possa superabundar na minha vida, na vida das pessoas que estão ouvindo o que? A palavra de Deus. É nesse momento que eu preciso ter a ideia de João 4,30, que ele chega a dizer que Deus cresce e eu diminua. Isso é muito importante para o nosso ministério e para cada um de nós que somos servos do Deus Altíssimo. E, ai meu Senhor, o machado é emprestado. O que fazer nessa hora? O que pensar? O que houve? Será que foi alguma força exagerada de um deles que usou o machado fortemente e ficou estafado e o machado resvalou na madeira, ao cortar a madeira e o machado voou longe? Ele não pôde pegar o machado, ele não pôde realmente ter de novo o machado, porque o machado caiu no rio. Não tinha como eles pegarem. Eles foram que ao homem de Deus, que era representante de Deus, que era quem? Eliseu. E a grande pergunta que eu faço para você: nas horas de frustrações, vocês têm ido a quem? Outra pergunta que eu faço para você: será que Deus vai fazer com que você fique na frustração mesmo? Será que Deus não tem um projeto ousado para você nessa frustração? De você buscar Ele de todo o coração, de você ter sede de Deus, de você ter sede da palavra de Deus, de você ter o quê? Um coração contrito a Deus, de buscar a face de Jesus e dizer a Jesus que você que ama os mais altaneiros, mais audaciosos para você. Mas quem é que você tem se chegado nos momentos de frustrações, quando você pensa que nada iria acontecer, mas acontecem. As pessoas que, quando tem algo assim realizar, nada acontece com eles. Mas há momento que na vida de outros acontece, há momento na vida de outros que eles ficam paralisados, mas é nesse momento que você deve buscar a presença de Deus, é nesse momento que você deve buscar a presença daquele que tudo pode, é nesse tempo que você deve buscar a presença daquele que tudo faz realizar conforme a vontade do seu querer. E nosso Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para mim e você é possível para Deus. Mas o texto termina de uma maneira muito linda. E quando o versículo 6 nos diz assim: o homem de Deus perguntou, onde caiu? Sabe o que eu entendo assim? Onde caiu? Eliseu está transmitindo o quê? O poder que emanava de Deus na vida de Eliseu. Porque ele não questiona, ele não fica inquieto, ele não demonstra frustrações para os discípulos. O que ele demonstra é o que? É fé. Onde caiu?
Ele perguntou onde caiu, ele lhe mostrou o lugar. Então que Eliseu cortou o galho, jogou a água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Ele se perguntou assim, somente onde caiu. Ele não transmitiu aquele pavor para o discípulo, ele transmitiu fé, ele transmitiu graça, ele transmitiu o quê? Que as coisas podem ser frustradas, mas Deus frustra os planos dos homens. O que pode acontecer é que às vezes nessa trajetória minha e sua, a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente não quer mais sonhar. Eu quero dizer a você que você não deve desistir do seu sonho, você deve avançar. Mesmo nas horas mais difíceis da sua vida, mesmo quando não há fôlego de vida para você, você deve caminhar ousadamente nas promessas da palavra de Deus, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. E interessante que quando a gente percebe onde caiu, ele mostrou, caiu no rio, e Eliseu vai lá nesse lugar, então ele disse, pegue-o, demonstrando o quê? Que o sonho deles seriam concretizados, seriam realizados, mostrando fé, mostrando o quê? Um amadurecimento espiritual, mudando o quê? Dizendo, vocês perguntaram a mim, vocês consultaram a mim, e eu realmente fui junto com vocês, vocês tiveram visão, vocês tiveram o quê? Um todo, uma disposição de trabalhar em conjunto. Vocês deixaram o individualismo para o coletivo. E é muito importante quando nós temos essa ideia de que eu e você não somos nada e somos apenas carecedores da graça de Deus. Nós somos dispenseiros da graça de Deus. E dispenseiro na linguagem grega é você remar, 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 remar. E o progresso do Evangelho é você ir abrindo estrada, levando a mensagem do Evangelho, levando o bojo do Evangelho, que é a salvação para todos os perdidos, que é um renovo, que é um restauração, que é algo que Deus pode trazer à tona, que você perdeu. Quem sabe você anda frustrado com a sua vida, quem sabe você anda frustrado com o seu casamento, quem sabe você não tem mais vontade de ver, quem sabe Deus pode reverter a sua história, quem sabe hoje à noite Deus pode mudar tudo na sua vida, porque Deus é poderoso em obra, em ações. Louvado seja Deus. E é muito importante frisarmos que esse texto aqui é um texto que fala também de um milagre extraordinário de um homem de Deus que transmitiu fé aos seus discípulos, que transmitiu segurança para os seus discípulos, que transmitiu não somente isso, o poder que emana do trono da graça de Deus. O poder não é nosso, o poder vem de Deus, mas nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Mas poder para quê? Poder para vencer o diabo, poder para realmente ter ousadia de pregar a palavra, poder para quê? Poder para anunciar o Evangelho, poder para quê? Poder para andar pelas ruas, pelos montes, pelos lugares, dizendo Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo pode dar uma nova vida, uma nova caminhada. A sua frustração pode acabar nessa noite. E você pode começar a sonhar com algo mais maiúsculo,
com algo melhor para você, para a sua vida, porque essa é a promessa da palavra de Deus. Você precisa se voltar-se para Deus, porque em Deus nós nunca seremos frustrados. Podemos passar por tribulações, podemos passar por grandes tribulações, de um momento tão difícil da nossa vida, que vem como avalanche, e a gente é nocauteado, e nós ficamos sem força, mas o Espírito Santo nos ergue de novo, nos traz o alento de vida, e nós levantamos no poder do Espírito Santo, e nós começamos de novo. Queridos, a minha oração é que essa mensagem toca profundamente no seu coração. Eu queria terminar ilustrando a vida de Jesus, o Filho de Deus. Jesus andou por todos os lugares fazendo tudo bem a todas as pessoas. Mas Jesus também sentia tristeza. Jesus sentiu a dor agônica mais cruel da cruz do Calvário no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou o terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Você deve depositar sua confiança em Jesus. Você deve entender que Jesus nos ama até as mais alturas é o céu, sabe? Ele é o Senhor que ama, Ele é o Senhor que restaura, Ele é o Senhor que faz nova todas as coisas. Então, meu querido, minha querida, que essa mensagem traz ânimo ao seu coração, que essa mensagem traz bujo de esperança ao seu coração, que essa mensagem faça com que você volte a sonhar, volte a sorrir, volte a cantar e volte a ter o brilho da graça de Jesus, e você confie plenamente nas promessas da palavra de Deus. Deus o abençoe muitíssimo em nome de Jesus.